Bem-vindos ao podcast As Amazonas. Olá, sejam bem-vindos ao nosso podcast As Amazonas, com Liege Albuquerque, que às vezes não me apresento, não falo meu nome, com Aruana Brianese. Olá. E Daniela Sayag. Oi, gente, tudo bem? Hoje nós temos aqui um convidado, o Dr. Marcos Lacerda. Depois eu vou ler aqui um pequeno resumo do currículo dele, porque ele disse que o currículo do Lattes dele é muito chato, que é muito comprido. Tudo bem, doutor Marcos? Tudo bem, obrigado pelo convite. Eu acho que o currículo pode ser resumido para a gente conversar mais em vez de ficar lendo ele, né? É mesmo, é isso comprido. mesmo. Beleza. Então a gente pode começar com as nossas notícias da semana? Isso, vai lá, Aru. Então, eu separei para trazer aqui uma notícia que, na verdade, é do começo do mês, mas eu achei que tinha a ver com o Lacerda aqui presente para ajudar a gente a comentar. Que foi sancionada a Lei 14.198/21, que ficou chamada Lei Maria Albani, que é uma lei que regulamenta videochamadas para pacientes internados em enfermarias, apartamentos e unidade de terapia intensiva. Na verdade, a lei ela diz na prática o quê? Que a partir do sancionamento dela, os pacientes que estão em UTI, eles terão direito a uma videochamada por dia. E essa lei ela foi encampada por um deputado, mas é uma lei de iniciativa popular, é uma jornalista, inclusive, né, que perdeu os pais para a Covid e que teve muita dificuldade na despedida da mãe, né? Ela teve que brigar lá para conseguir que fosse feita uma videochamada e ela conseguiu estar, né, perto da mãe dela pelo celular, né? Nos momentos finais, e ela resolveu tornar isso um direito, né? Um direito do paciente e da família. Então, ela propôs a lei, 120 mil pessoas assinaram, apoiando, e agora no Brasil é lei, e eu trouxe mesmo para a gente debater essa questão, inclusive o Lacerda, uma das crônicas que ele publicou, falava sobre a humanização, a importância de humanizar, né? Esse atendimento e o que ficou convencionado de chamar de covidário, né? Que é ali onde estão os pacientes de Covid. É essa lei. A gente não sabia muito bem, né, o que fazer quando a pandemia começou. A UTI, tradicionalmente, é um local onde não entram familiares, porque é um ambiente muito tenso, né? Os pacientes estão desacordados, então ficar um paciente ali junto com o seu acompanhante pode ser um problema. Apesar de que em vários países você tem uma UTI já mais humanizada, onde há um parente que fica ali, né? Agora tem que haver realmente uma discussão e um preparo muito grande, porque o parente não pode atrapalhar o andamento daquela rotina. E dentro da UTI há coisas de urgência e emergência que não podem ser explicadas, né? Então, quando tudo começou, além do isolamento da UTI natural, a gente ainda tinha isolamento por causa da própria doença, porque você imagina, uma pessoa que estava entubada, ela produzia aerossóis, portanto o vírus ficava circulando dentro da própria UTI no ar. Né? Então o cuidado foi muito maior, os parentes de fato não podiam entrar. A gente trabalhou lá no Delfim Nazis no ano passado, naquele auge, e foi muito duro ver os pacientes dentro de uma UTI com os familiares fora, sem poder ver, e lembrar que no início, né, 80% de quem entrava na UTI era entubado morria, quer dizer, eu tinha ali uma chance de 1 em 5 de sair, então os familiares tinham um prognóstico muito ruim. E aí o próprio Delfina, né, criou já aquelas videochamadas para aproximar o parente do seu familiar, e sem dúvida isso é uma questão de humanização. Agora, a regulamentação é importante porque eu não posso também ter um paciente que quer falar o dia inteiro com seus familiares. Exato. E os familiares aproveitam aquilo para conversar com o médico o dia inteiro. Quer dizer, existe um limite natural entre humanizar e não atrapalhar o serviço, que é muito tenso, né? O serviço de UTI é um serviço muito tenso. Mas eu acho que essas coisas todas estão sendo regulamentadas pouco a pouco. Por exemplo, a telemedicina, que não era regulamentada e passou a ser uma ferramenta durante a pandemia. Eu mesmo atendi muita gente à distância, pela própria necessidade de atender mais pessoas, né? Hoje a gente já tem uma clareza melhor disso. Então acho que são esses ganhos indiretos que a gente teve com a pandemia. E que aos poucos vão estabelecendo realmente, né, os parâmetros e limites. No caso dessa lei, por enquanto, a única questão que está lá colocada é que é uma videochamada por dia que deve ser previamente autorizada pelo profissional responsável pelo acompanhamento do paciente. Então, realmente não é a hora que a pessoa quiser, né? O médico precisa... Doença, né?
Exato. Ela propôs que fosse para pacientes de Covid, e daí durante a tramitação a lei foi modificada, né, o texto, e agora é para qualquer doença que esteja em UTI. Ótimo. Agora, qualquer doença que esteja em UTI tem a possibilidade, desde que não seja altamente, como você acabou de falar mesmo no Covid, que tinha uma chance muito grande das pessoas que ali entrassem também, né, pegar a doença, pegar o vírus. Mas já existe uma regulamentação, já existe em pacientes de UTI essa visita, né? Desde que não seja altamente contagioso. Não, existe, claro. E existe também o boletim médico, isso já funciona. Mas, assim, dificilmente as UTIs, especialmente as públicas, né, pode ficar um acompanhante dentro da UTI. Direto. Sabes que eu tenho uma experiência, a minha filha mais velha nasceu prematura. Então, ela ficou 2 meses na UTI. Eu, felizmente, não tenho a experiência de uma pessoa adulta, mas tenho essa experiência da minha bebê quando nasceu. E todos os pais, principalmente quando ela ficou na UTI de alto risco, nos primeiros 27 dias, todos os pais já sabiam que era aquele horário, era 1 hora por dia, né, que tinha ali para entrar para visitar. E eu entendi perfeitamente, porque o que acontece, o que vocês médicos chamam, são intercorrências que tem ao longo do dia. Então, às vezes, apita, dispara um determinado equipamento, e a gente que é leigo e está ali, não está acostumado, vira um desespero e expõe, acaba expondo os outros pacientes que estão compartilhando o mesmo espaço. Muitas vezes o serviço de saúde acaba não querendo o acompanhante ou a visita, mas por uma questão operacional mesmo, é menos por uma evidência técnica. Acho que uma das crônicas que eu escrevi foi sobre as flores, lembra? As flores no hospital. Hoje em dia não pode mais você levar flor pro doente. Há algum tempo já você não pode levar flores. E quando você vai ver a evidência para não ter flores, ela não existe tecnicamente. É uma coisa muito assim... mas e se quebrar? Quer dizer, vai ter que limpar? Onde é que descarta a flor? Quer dizer, é muito mais... Se tiver alergia... mas assim, é muito mais um serviço extra que as pessoas não querem ter do que propriamente a flor contaminando ou levando doenças, entendeu? Entendo. E aí na crônica eu cheguei a falar, né? Quer dizer, qual é o impacto de uma pessoa receber flores? É muito grande, né? Positivo, é né? Muito positivo. Então nesse custo-benefício, as pessoas preferem dentro do hospital proibir muita coisa. Entendo. É muita coisa proibida e isso gera revolta por parte do familiar, né? Então, por exemplo, como eu estou te falando, nos Estados Unidos há muitas UTIs onde há acompanhante, mas a cultura é um pouco diferente. Tomara que ache esse equilíbrio, né? Que é o que eu acho que é o mais correto. Mas definitivamente não tem que ser para Covid, isso tem que ser regulamentado para qualquer doença, né? Posso falar? Porque a gente está numa sintonia, eu e a Aruana, que é impressionante. Nós, sem combinarmos, eu também trouxe um assunto que era muito para debater, aproveitando a visita do Marcos aqui, né, com a gente. Semana passada saiu uma matéria no Estadão, mais precisamente no dia 12 de setembro, falando que mudanças climáticas têm sim impacto preocupante na área de saúde. É uma coisa que todos nós já imaginávamos, mas o bacana dessa notícia é que foi divulgado, enfim, um relatório ainda relativo a 2020 do grupo internacional The Lancet Countdown. É isso que chama a revista? Que acompanha os efeitos nas mudanças climáticas sobre a saúde humana. E eles apontam que as mortes de pessoas com mais de 65 anos relacionadas ao calor excessivo, por exemplo, aumentaram 53,7% nos últimos 20 anos, né? Eles colocam aqui outras mudanças que afetam frio ou calor intenso, má qualidade da água, do ar e da água, queda na produção de alimentos e a maior ação de micro-organismos vetores de doenças, que é o que eu depois vou falar com o Marcos, mas já pode contribuir agora, Marcos, se quiser. Ele coloca aqui como item 3, né, o aumento da temperatura e das áreas de devastação florestal, que aí diz muito respeito à nossa realidade, afeta a biodiversidade, fazendo com que algumas espécies desapareçam e abra espaço para outras se fortalecerem, que é o caso, por exemplo, dos insetos, sobretudo dos mosquitos que provocam dengue, zika, chikungunya. Eu acrescentei aqui nas minhas anotações malária. É isso mesmo, né? Essa mudança interfere diretamente na vida dessas pessoas, sobretudo que estão perto dessas áreas. Acho que a primeira vez que se chamou a atenção para essa conexão, essa simbiose de tudo, né, foi o James Cameron com o Avatar, né? A mensagem do filme é que existe uma conexão tão grande entre as pessoas e a natureza, que quando você ia lá e destruía aquela fonte de energia que tem no filme, né,
você acaba tirando toda a energia daquela comunidade. E essa é uma mensagem conotativa que tem muito a ver com o planeta. Quer dizer, ele foi evoluindo, nós todos fomos coevoluindo com essa temperatura que tem uma margem, que tem um limite de aumento e de diminuição, né? Então, à medida que eu consigo, com emissão de carbono, fazer com que a temperatura aumente, eu tenho vários problemas. Então, um dos principais problemas que a gente pode ter assim, um exemplo muito óbvio, essa grande enchente que nós tivemos agora do Rio Negro, né, que todo mundo foi fazer foto lá no centro. Algumas pessoas mergulharam também. Algumas pessoas mergulharam, né? Mas o que acontece? À medida em que eu tenho essas grandes cheias, que são, na verdade, desequilíbrios, né? Os eventos extremos, né? Esses eventos extremos, que tem alguma coisa errada, né? Por exemplo, os acidentes por serpentes, eles aumentam, porque à medida que o rio enche, as serpentes começam a ficar mais próximas da casa das pessoas. Então, o número de acidente ofídico, por exemplo, é um impacto direto dessa grande cheia. E os mosquitos, eles têm também temperaturas ótimas, né? Então, o mosquito, tanto da malária, quanto o Aedes aegypti, que transmite dengue, chikungunya, zika, ele tem temperaturas ótimas. Há lugares onde a gente não tem tantas essas doenças, porque os mosquitos, durante o inverno, eles têm uma procriação muito pequena. Mas quando eu aumento a temperatura, esses invernos passam a ser menos rigorosos. Então, esse mosquito já consegue proliferar em maior quantidade. Então, a gente sim espera que possa essas doenças voltar a ocorrer nessas áreas em que a temperatura está alta. Existe a questão óbvia, né, do impacto que o calor excessivo tem sobre as pessoas, especialmente as mais idosas, porque a desidratação ela promove uma série de fenômenos no corpo humano, né? Insuficiência renal, ela pode facilitar, por exemplo, o AVC. Então, quando a gente ouve falar nessas ondas de calor na Europa e idosos morrendo, isso é uma realidade, isso é uma coisa que acontece, né? Então, há um sem número de doenças que podem acontecer e algumas delas que a gente nem sabe, na verdade, como vão progredir com essas ondas de calor que estão acontecendo. Bem, na verdade, o Grupo Lancet está muito preocupado em apontar quais são as consequências para a saúde humana, e eles têm agora assim, aceitado muitos artigos nessa linha, por causa do último relatório, né, do IPCC. Então, eles têm tentado fazer esse link, que as pessoas não conseguem linkar, na verdade. Por exemplo, por que nós estamos passando por... Veja bem, não sei se todo mundo aqui já pensou. Eu tive uma grande cheia no Rio Negro esse ano, a maior delas que a gente conhece depois que mede. E agora eu tenho a pior crise hídrica lá. E rabidomiólise também. Mas aí eu tenho a pior crise hídrica no sul-sudeste. Quer dizer, será que isso não está conectado? Sim, certamente está conectado, né? À medida em que eu começo a desmatar a Amazônia, eu deixo de ter essas árvores pegando água do solo, passando para as nuvens, e são essas nuvens que vão voando até lá embaixo. É um ciclo, né? São os rios voadores. Esses rios voadores, eu não sei se o brasileiro, se os ministros da atual gestão da Presidência da República entendem isso. Né? Porque, na realidade, aquela área... Se você olhar para o mapa, aquela área onde está São Paulo, Minas Gerais e o norte do Paraná, aquilo tinha que ser um deserto. Aquilo só não é um deserto por causa da Amazônia. Tá aqui, né? E Marcos, até um pouco mais para baixo, Bacia do Prata, né? Já tem estudos que mostram que aquela área, até a Bacia do Prata ali... Claro, eu vi uma reportagem do Rio Paraná, quer dizer, que atingiu assim, um nível de seca impressionante, o pessoal ali na Argentina praticamente sem água já, né, nas suas reservas. Então, se a gente não começar a olhar a coisa de forma mais grandiosa, a gente começar só a olhar para a nossa vila, para o nosso vilarejo, a gente vai ter muita dificuldade de enfrentar o que vem pela frente, a população crescendo, consumindo cada vez mais, né? Sim. Eu não vou ler o restante do relatório, porque, em resumo, é exatamente o que o Marcos falou. Então, todos esses pontos que ele falou, de secas e geadas extremas, essa questão de internações e óbitos por infarto e acidente vascular cerebral aumentam com temperaturas extremas. Então, assim, ele já falou praticamente o relatório. Eu só queria arrematar, antes da Liege passar para o assunto dela, que tem o seguinte aqui ainda, para finalizar. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, estima que entre 2030 e 2050, as mudanças climáticas causarão aproximadamente 250 mil mortes adicionais por ano
por desnutrição, malária, diarreia e estresse por calor. São números assustadores, né? E é muito interessante quando você diz assim, que falta essa conexão das pessoas. Elas acham que é só um desmatamento e que ela, por exemplo, no sul do Amazonas, e não diz respeito à vida delas que está na cidade. Se as pessoas daqui acham isso, que dirá as pessoas de São Paulo e de outros lugares. Eu acho né? curioso, o presidente usou uma frase interessante. Ele falou assim, se não aprovarem, por exemplo, a questão do marco temporal, a agricultura no Brasil vai acabar. Bom, o que vai acabar com a agricultura é a falta de água. Sim. Sem água não há agricultura. Muito mais rápido, não há inclusive. agricultura sem água. Então, assim, não vamos jogar a culpa no marco temporal, porque o marco temporal ele só vai impedir o avanço de uma agricultura que está espoliando o solo e consumindo cada vez mais água. Então tem que ver o que de fato compromete a agricultura. Tem que dar os pesos corretos às coisas, né? É isso. Vejam como o meu assunto também acaba que fica conectado com todos os outros, mas eu quero colocar, na verdade, uma reflexão aqui pra gente, né? Porque eu coloquei o assunto para vocês, mas naquele mesmo dia, que o assunto foi a manchete da Folha de São Paulo, saiu em vários jornais internacionais, que a camada de ozônio sobre o Polo Sul estava maior do que a Antártida. Isso é gravíssimo, né? No mesmo dia, pouquíssimo, eu vi uma amiga minha, Cristina Serra, comentando sobre isso, pouquíssimas, ninguém, na verdade, comentando sobre isso, porém, tinha um chifre famoso aqui em Manaus, que mataram por causa de um chifre, aquela coisa, todo mundo falando sobre isso. E aí eu queria botar essa reflexão para vocês, o senhor, né, tá escrevendo agora crônicas, né, e parece que a vida da gente vira uma crônica. Como que um chifre pode ser mais importante do que o buraco da camada de ozônio? Aí o senhor falou, o IPCC, né, tentando fazer essa conexão do que é a nossa vida, do que é a realidade, para que torne essas pesquisas mais próximas da gente, né, das pessoas em geral, para que a gente veja como isso é sério. Por que isso acontece? A culpa é da imprensa? É culpa nossa? É culpa do jornalista? É culpa de quem? Acho que é porque o chifre está no dia a dia, né? Quer dizer, eu entendo até mais de chifre do que camada de ozônio. A pessoa consegue, eu acho que a pessoa consegue se identificar melhor, mas eu acho que é porque o chifre ele tá ali no vizinho, quer dizer, é algo que consegue se medir. Você consegue enxergar. Agora, os impactos da camada de ozônio, como é que a gente faz da mesma forma que o impacto da educação, por exemplo, ele não é visto no curto prazo. É difícil que uma medida de educação tenha impacto na gestão de um mesmo governador, de um mesmo presidente. A gente está falando de uma coisa que vai ter impacto daqui a 3 ou 4 gestões. Né? E as questões ambientais, elas têm uma dinâmica própria. Né? Se você acompanhar o relatório do IPCC, você vai ver que coisas que estão sendo ditas hoje não são, na verdade, uma novidade. Foram coisas ditas há muito tempo atrás nos primeiros relatórios e que hoje estão mais pesadas, né? Mas essa conexão do tempo, a linha do tempo, eu acho que a gente vai ter que aprender, vocês que são da área da comunicação, a gente vai ter que, de alguma forma, fazer com que as pessoas entendam a linha do tempo. Por exemplo, uma coisa que as pessoas não entendem é o envelhecimento. As pessoas não conseguem, por exemplo, aos 20 anos, entender o que podem fazer ali para terem uma velhice aos 80 com saúde. Né? Então, a linha do tempo, ela é muito imaginária para todos nós. Quando a gente faz terapia, eu acho que o terapeuta da gente fala um pouco sobre a linha do tempo. Né? Quer dizer, o que você faz hoje que vai ter repercussão, quer dizer, mas quem não está fazendo terapia e quem não está enxergando a linha do tempo está preocupado mesmo com o problema cotidiano, com o chifre. Aquilo ali aconteceu, vamos resolver o chifre agora. Eu acho que também tem uma coisa muito enraigada no ser humano. Um livro que me marcou, eu sempre falo dele porque realmente me marcou muito, que foi Sapiens. Ele dá, nos primeiros capítulos, uma explicação que mostra que desde quando a gente era macaco, ele mostra as pesquisas e tudo, já existia essa coisa da fofoca, dessa coisa do disse-me-disse, de enganar. Então, a fofoca é o que fez a gente chegar até aqui. Exatamente. Na verdade, vocês jornalistas são os fofoqueiros profissionais. Vocês profissionalizaram aquilo que é de mais importante na história da evolução do homem. A psicologia chamaria de sublimação. Você pega uma característica e transforma numa coisa socialmente aceita. A noticiabilidade que a gente ensina para os alunos da escola, que a gente aprende, né? É que está desvirtuado. Não, mas você leu a notícia do camada de ozônio na notícia, né? Porque foi menos procurada, mas não é que ela não foi noticiada. Não, né? Eu acho que é a questão mesmo que não, sem dúvida. Mas isso que a Daniela está falando, quer dizer,
Qual é a nossa vantagem aqui? É porque a gente conversa e a gente começa a entender coisas que a gente não viu com os próprios olhos, mas alguém viu e nos contou. Exatamente. Então eu posso, como ser humano, prevenir uma coisa que, por exemplo, os leões não vão conseguir. Se o leão não vê o rio cheio, ele não vai deixar de ir de um ponto A para um ponto B. Mas nós vamos perguntar sem ver o rio, assim, o rio está cheio ou não está cheio? Não vai lá não que o rio está cheio. Pela capacidade de raciocínio que nós temos. E dessa fofoca, dessa comunicação. Dessa evolução. Né, e muito do que a gente faz, quer dizer, os milionários de Wall Street, o que eles fazem? Eles estão se conectando, uns falando com os outros, sabendo qual é a ação que está valendo mais, quando eu vendo, quando eu não vendo. Ou seja, o sucesso do ser humano tem a ver com essa capacidade de comunicação, que no caso da questão ambiental não está sendo bem comunicada. Nós não estamos vendo essa informação como vantagem. Exatamente. Não está sendo vantajoso para a gente saber isso. Aliás, quando eu vejo, por exemplo, o presidente demitindo uma pessoa que mostrou que o desmatamento aumentou, quer dizer, ele está fugindo daquilo que daria para ele uma grande vantagem, porque ele está tendo acesso a uma informação privilegiada. Cientista é uma pessoa que te dá informações privilegiadas. Antes de que todos saibam, o cientista te dá a informação, né? Só que, infelizmente, está sendo mal usado politicamente. Se você não ouve a informação privilegiada, eu acho que, nesse caso, você é um desprivilegiado. E em muitos outros falta realmente conhecimento. Eu acho que talvez por isso as pessoas não percebam como as mudanças climáticas afetam a gente diretamente, porque realmente falta conhecimento. Acho que é uma base de educação mesmo. Acho que tem que... na escola a gente precisa ensinar, né, as pessoas a se preocupar com esse todo, né, não olhar só pro vizinho, como a gente falou aqui agora. Então eu acho que falta, inclusive no exemplo citado da presidência, conhecimento de entender que, né, assuntos difíceis precisam ser enfrentados, né, e não colocados para baixo do tapete. Beleza, vou fazer uma pequena introdução aqui. Mini currículo aqui do Dr. Marcos. Dr. Marcos é médico, graduado na UNB. É candango de nascimento, né? Isso, meus pais, os meus avós são candangos, foram para lá em 57. Maravilha. Minha mãe foi com 3 anos e eu já nasci em Brasília. Foi uma das primeiras gerações lá de Brasília. Beleza. Você é especializado em infectologia e tem doutorado em medicina tropical. Sou especialista em infectologia aqui pelo Amazonas, né? Dizem que eu sou de Brasília, eu costumo dizer não. Eu fiz medicina em Brasília, mas a minha formação em doenças infecciosas eu fiz questão de vir fazer aqui em Manaus, onde eu acabei ficando, né? Beleza, e o doutorado em medicina tropical. Estou resumindo aqui o seu... Nessa época, é curioso, porque nessa época eu não fiz o doutorado aqui, porque não havia o doutorado. Sim. Então eu fui fazer em Brasília, e quando eu retornei eu me juntei a um grupo de pós-graduação, que hoje tem doutorado, eu sou professor desse doutorado, a gente já formou talvez mais de 150 doutores até hoje aqui, né, em Manaus. É um curso de medicina tropical, que é a UEA com a Fundação de Medicina Tropical, é uma parceria, e é um curso super bem avaliado. A gente tem conceito 5 da CAPES aqui, formamos muita gente, não só daqui quanto de fora. A gente forma muita gente aqui da América Latina toda, gente que vem de outros estados. Então, assim, é uma coisa da qual eu me orgulho muito, né? Ter me formado aqui, ter construído um programa de pós-graduação que hoje forma doutor local. É uma referência mundial, inclusive, né? O Hospital de Medicina Tropical, e a gente vai falar isso ao longo da entrevista, com certeza, tem uma série de patrocínios internacionais, não sei se ainda tem, mas já teve, do Instituto Bill Melinda Gates, justamente pela referência mundial nesse tipo de estudo e por estarmos na Amazônia, a gente sempre entendeu que a gente estava num lugar muito privilegiado, né? Justamente porque a gente tem, infelizmente ainda, exposição a essas doenças que a gente chama hoje de doenças da pobreza, né? Doenças negligenciadas. E, de fato, a gente foi, com o tempo, captando recurso internacional. Não só contamos com o recurso do governo do estado, governo federal, mas, de fato, quer dizer, a OMS, o NIAID, a Fundação Bill Melinda Gates, que ninguém sabe como vai ficar depois da separação, né? A gente mas eu acho que eles são adultos, conscientes e vão manter. Acho que sim. Talvez no nome. Mas, enfim, a gente tem recebido esse financiamento e isso tem melhorado muito a qualidade do que a gente faz, porque é uma forma de não olhar só para o que é feito dentro de Manaus. A gente hoje produz muita coisa que acaba sendo uma referência para o mundo. Por exemplo, começamos aí há mais ou menos uma semana a usar uma droga que é dose única para malária, né? A gente participou do desenvolvimento disso há mais de 10 anos atrás.
E agora Manaus e Porto Velho estão entrando como um demonstrativo de como essa droga pode ser usada na prática. Então isso é um sucesso imenso, porque antes demorava 7 dias para tratar malária e hoje em um dia você resolve o problema. Deixa eu lhe perguntar, a gente tem muita coisa de doenças tropicais para falar com o senhor, e Covid também, mas deixa eu começar perguntando sobre uma pesquisa. Tem um amigo muito querido, Gabriel Mota, que trabalha na equipe, que na verdade ele faz aquele trabalho de chamar as pessoas para a pesquisa, né, da pesquisa da vacina. O Gabriel foi a nossa primeira boa experiência como educador de pares para chamar as pessoas, né, e acolher as pessoas em projetos de prevenção de HIV. Isso. Porque o que a gente descobriu? A população gay, ela não gosta de chegar numa instituição e ser atendida por um hétero que a julgue. Aliás, esse é um problema grave, por exemplo, na população trans, né? Por exemplo, uma mulher trans, ela chega numa instituição e ali tem várias pessoas hétero, várias pessoas preconceituosas e que, por exemplo, chamam ela de João. Né? Isso assim, para aquela pessoa que viveu a vida inteira negando o sexo biológico dela, é uma coisa muito agressiva. Então, a gente tentou, desde o início nesses projetos, criar o educador de par, que é aquela... Sim. Nós temos a Joyce, por exemplo, é a nossa educadora de par trans, é uma mulher trans, muito bonita, aliás, está lá, recebe a população trans e acolhe ela. É diferente de você chegar e ser atendido por alguém que te julga com o olhar, né? Nesse caso, há uma identificação, né? E então o Gabriel foi a nossa primeira grande experiência de um educador de par de população gay, né? E, por exemplo, ele conseguiu fazer a implementação da PrEP, que é uma medicação que previne contra o HIV. Conseguimos incluir várias pessoas em Manaus, que até hoje são mais de 600 pessoas usando PrEP nesse projeto. Né? Quer dizer, cada pessoa que está usando um comprimido por dia de PrEP, que é gratuito, né, que o SUS disponibiliza, ela está deixando de pegar e está deixando de infectar outras. Então, a gente realmente tem uma esperança de que essas estratégias de prevenção elas vão diminuir muito a quantidade de HIV, que, diga-se de passagem, o norte ainda tem aumento de casos. Né? Enquanto o Brasil está controlando o diagnóstico de HIV, o norte ainda está tendo aumento. Sobretudo em populações mais jovens, adolescentes. Olha, eu acho que, de uma certa forma, a questão da prevenção, a questão do diagnóstico precoce virou um certo tabu aqui. Acho que essa informação não chegou ainda de uma forma muito qualificada. A outra coisa que eu acho que fez parte também disso é o fato de que a gente centralizava muito a atenção do HIV na Fundação de Medicina Tropical. Então, de uns anos para cá, a gente está procurando descentralizar, até porque ninguém gosta de descer na parada de ônibus do Tropical. Né? Porque quando alguém desce na parada do Tropical, já é HIV. Virou um estigma mesmo. Alguém falou assim, eu vi você descendo lá no Tropical, você tem AIDS? Então as pessoas não gostam de ir. Então com a descentralização ele vai hoje no Franco de Sá, entendeu? Ele vai na Zona Leste e ele consegue fazer diagnóstico e tratamento. Então isso, na minha opinião, vai contribuir muito para aumentar diagnóstico, tratamento e a gente vai entrar no trilho aí do que o Brasil anda, que é de queda. Mas em que pé está essa pesquisa da vacina? Então, a gente começou esse ano, na verdade a gente começou no final do ano passado, uma pesquisa com uma vacina produzida pelo laboratório Janssen. É uma vacina que contempla pedaços de vários vírus do mundo, por isso que o projeto chama Mosaico, porque é um mosaico de pedacinhos de vírus. E Manaus foi escolhida porque é a 5ª capital do Brasil com índice de Isso, quer dizer, para eu testar HIV, uma vacina, né? Eu tenho que ir num local em que infelizmente tenha muitos casos, né, novos de HIV. E Manaus, portanto, foi escolhida, eu coordeno o projeto. Nós incluímos 105 pessoas, eu acho. O recrutamento já encerrou no mundo e a gente vai acompanhar essas pessoas durante um tempo. Ainda é uma fase experimental, né? Não é uma implementação de vacina, é experimental. Eu tenho gente que recebeu a vacina e gente que não recebeu. E a gente vai ver como é que essa vacina funciona. Uma pesquisa dessa, normalmente, Marcos, dura quantos anos? Então, a gente tem um segmento que deve ser de 5 anos, né? Porque eu preciso dar tempo para que aquelas pessoas tenham a chance de se infectar para eu ver se a vacina funcionou ou não. Né? Então há uma avaliação preliminar que deve ser feita com 2 anos para direcionar
os resultados, mas há um segmento programado de 5 anos. Só para quem não está muito familiarizado, você falou antes da pesquisa e agora novamente, é porque às vezes a pessoa ela adquire o vírus, mas ela não desenvolve a doença, tem uma janela, é isso? Não, nesse caso, a vacina está sendo feita para quem não tem HIV. E naquele anterior, aliás, que você essa é uma falou... dúvida muito comum. As pessoas falam assim, eu tenho HIV, quero participar. Eu falei, não, mas você já tem. Essa vacina... A gente recrutou pessoas que não viviam com o vírus, né? Então a gente testa no início, a gente sabe que elas não vivem com o vírus, e aí elas são convidadas a participar. E a gente vai acompanhá-las durante 5 anos e ver, são pessoas que têm um risco alto de se infectar. É isso que eu ia te perguntar, como é que era feita a seleção? Porque a gente torce para que ninguém se infecte, né? Exato, a torcida é essa, mas a gente justamente recruta pessoas que têm... por exemplo, mais de 6 parceiros nos últimos meses, pessoas que pessoas que fazem sexo anal. Então, eu tenho que pegar aquela população que eu sei que tem uma chance maior, mesmo a gente orientando o uso de camisinha. Mais vulnerável. São mais vulneráveis. Entendo. Olha, para vocês terem ideia, o tamanho do problema é muito grande. Hoje, se você pegar 100 homens gays, tá? Aqui em Manaus, 15 deles estão infectados pelo vírus. Essa proporção? Nós estamos falando de 15% dos alta. homens gays vivem com esse vírus, né? Felizmente vivem bem, porque hoje a gente tem uma medicação muito fácil, sem efeitos colaterais. Antigamente, Daniela, as pessoas que tomavam antirretroviral, elas tinham alteração de músculo, o rosto ficava diferente, e as pessoas, naturalmente, no dia a dia, se revelavam, né, positivas. Hoje não. Hoje a gente atende no consultório várias pessoas conhecidas da cidade que vivem com esse vírus e vivem muito bem, obrigado. 25, 30 anos, né? Não, vivem como nós. A expectativa de vida hoje de alguém que vive com o vírus é exatamente igual à nossa expectativa de vida. Que excelente, eu não sabia que tinha chegado a esse ponto. Por que será que ainda existe tanto preconceito, né? Olha, o preconceito ele sempre é o último a ser resolvido, né? Quer dizer, até hoje, se você parar para pensar o preconceito da hanseníase, né? Quer dizer, o leproso que morava fora da cidade, mesmo, aquela doença que no Brasil, curiosamente, teve que mudar de nome. Nós não chamamos de lepra porque a carga do nome lepra era tão grande que passamos a chamar de hanseníase, né? Para fingir que aquela carga toda não existia mais. Acabava como uma mágica. Com o HIV é muito difícil, porque é uma coisa muito recente na nossa história. A gente está falando aí de 40 anos de HIV. E nesses 40 anos, todos aprenderam a associar o HIV com população marginalizada, né? Então hoje, por exemplo, eu tenho mães de família que são HIV positivas e que, se elas revelam a sua sorologia, são vistas como prostitutas, mulheres da vida. Ou seja, esse estigma vai demorar muito tempo, né? E a gente está tentando, pouco a pouco, fazer com que a medicina promova para ele uma qualidade de vida igual. Mas, por exemplo, eu tenho muita dificuldade, eu tenho vários pacientes gays no consultório que têm dificuldade de pensar um relacionamento. Ele conta ou ele não conta? Quer dizer, no primeiro encontro que você diz que tem HIV, qual é a chance daquele encontro dar certo? Muito baixa, né? Então isso impacta assim, a vida. E não conta, depois a pessoa descobre, acha que o outro foi desleal. É uma situação realmente agora, difícil. Hoje nós temos uma vantagem que temos grandes estudos mostrando que quando você toma medicação e tem a carga viral indetectável, você não infecta uma outra pessoa, mesmo que você não use camisinha. Então essa é uma informação nova, talvez de uns 4 anos para cá. Pouquíssimo divulgada, eu não sei se alguma de vocês sabia, eu não sabia disso. E isso gerou uma campanha pelo Ministério, muito modesta até da minha parte, que é a campanha I igual a I. Indetectável é igual a intransmissível. Então hoje uma pessoa que se trata regularmente, ela não infecta mais ninguém. E isso é 100%, eu não estou falando que tem margem de erro. Não infecta ninguém. Eu queria entrar no assunto aqui da Covid. O novo coronavírus, que é o SARS-CoV-2... Mas que doença é essa? Eu não sei do que se estamos trata. falando. Covid? Covid. Mas eu queria primeiro falar do vírus. Ele é o 7º coronavírus, pelo menos que a gente conhece, né, que infecta o ser humano. E a minha dúvida é assim, quando que a variante deixa de ser variante e passa a ser um novo vírus? A gente
vai ter um novo coronavírus? Isso é uma coisa confusa. O pessoal da virologia tem vários critérios para definir, por exemplo, o que é uma variante. Ela tem que mudar um percentual de proteínas para que eu possa dizer que aquilo é uma variante. Tá? Então isso é uma coisa que é feita inclusive no computador. Você sequencia o vírus, você vê quais são as bases que ele tem. No computador você compara com o anterior e o computador vai te dizer, olha, tem uma semelhança de 99%, tem uma semelhança de 98%. E aí os virologistas vão chegando à conclusão que tem a variante Mi, tem a variante Gama, a Delta, entendeu? Isso é um trabalho muito, muito requintado, feito em laboratório. Na verdade, não é só o coronavírus que evolui, que muda, que vira um novo vírus ou que vira uma nova variante, né? Quer dizer, todo ser vivo muda. Nós, de quando nascemos, morremos diferentes. Claro que geneticamente não mudamos tanto, mas até geneticamente mudamos. Existe uma coisa hoje chamada epigenética, que é um conceito muito novo, que a influência do meio ambiente altera o nosso DNA. Isso é um conceito relativamente novo, a gente não nasce e morre com o mesmo DNA. Então, mesmo dentro de uma vida, de uma existência, o seu DNA sofreu mutações e alterações. E todo ser vivo ele vai mudando por acaso, mas aquela mudança por acaso, quando ela traz benefício, ela acaba sendo mantida. Então, por exemplo, se um vírus sofre uma mutação e ele passa a ficar com uma população maior na tua garganta, quando você tosse, você espalha mais ele, é claro que aquele vírus tem uma vantagem. Ele vai fazer família em outras pessoas, né? Ele vai multiplicar mais. Então, ele acaba ocupando o espaço do outro. Foi o que aconteceu com a nossa variante, que era conhecida como P1, lá no início. Ela era muito mais transmissível, acabou ganhando o Brasil inteiro. E agora vem a Delta, que é muito mais transmissível. Ela toma conta praticamente do Brasil inteiro. Mas são todos o mesmo SARS-CoV-2? São ainda SARS-CoV-2. Não podemos ainda dizer que isso é um SARS-CoV-3, porque a quantidade de mutações ela não foi tão substancial para mudar o nome do vírus. Eu tenho uma dúvida que é correlata a essa, né? Todos os anos surgiu o H1N1, lá em 2009, por ali, e todos os anos a gente tem que tomar uma nova vacina. Inclusive, eu quero falar contigo sobre isso também, aqui para a gente discutir. A afinada e queridíssima doutora Rose, né? Chegou a conversar comigo uma vez. Ela disse assim, olha, o nosso problema é a questão do inverno, porque as cepas são feitas no laboratório dos Estados Unidos, normalmente vem para o Brasil para sua multiplicação entre novembro e dezembro. A vacina da gripe normal, H1N1, e só chega aqui pra gente no Amazonas, junto com o resto do Brasil, em abril, quando já acabou o nosso período de inverno, né? E isso foi tentado mudar pela Fundação de Vigilância em Saúde, que hoje tem o nome da nossa querida amiga, doutora Rose, pelo trabalho que ela fez, mas isso foi tentado mudar, mas, enfim, Fiocruz, Estados Unidos, não conseguiu. Minha pergunta são duas. Eu queria que você falasse sobre isso, de que maneira nós, enquanto sociedade, podemos e devemos nos mobilizar para que a gente tenha um tratamento por parte do governo federal diferenciado por nossas características regionais e de temperatura e de ciclo de chuvas diferentes, é a primeira pergunta. E a segunda, vai acontecer com o Covid o que aconteceu com o H1N1? Quer dizer, todo ano a gente tem que se vacinar porque mudou tão grande, de forma tão substancial a cepa que precisa de uma nova vacina? Então, veja bem, o H1N1 ele é uma combinação, quer dizer, o influenza, né, o vírus da gripe chamado influenza. Vocês sabem por que tem esse nome de influenza? Eu não. Porque os italianos diziam que aquela doença tinha a influência do ar. Na época do inverno, abbiamo la influenza dell'aere. Influenza, e virou influenza o nome de gripe, os italianos que deram esse nome. E esse vírus, então, ele na região da Ásia, todos os anos ele sofre uma mutação. Então ele vai combinando o H com o N. Uma proteína H se junta com outra N. Todo ano acontece isso, geralmente começa em porcos. Geralmente é na China que isso acontece, no Sudeste Asiático e na China. Os porcos, o vírus faz a mutação neles e nas aves. Né?
Então, essas mutações que acontecem nos porcos e nas aves, o vírus acaba passando para o ser humano. E ele vai se espalhando primeiro pelo hemisfério norte e depois ele desce para o hemisfério sul. Essa é a trajetória do vírus influenza desde que a gente se entende por gente, né? E no caso do SARS-CoV-2, a gente está um pouco na dúvida porque as vacinas, elas aparentemente têm conseguido bloquear as novas variantes, né? Diferente do vírus da influenza, porque a modificação que ele faz dentro das aves é tão grande que a vacina do ano anterior não consegue bloquear a do ano seguinte. E o do coronavírus, aparentemente está conseguindo. Sabe, ele muda no homem mesmo, né? Não está tendo um vetor, um animal no Na verdade, assim, se existe alguma coisa positiva nesse vírus, é que ele não foi ainda reintroduzido na natureza até onde a gente saiba. Sim. Porque se ele facilmente se introduzisse em outro animal, diferentão. ele voltava diferentão. Que é o caso da influenza do Porque H1N1, a população de aves, ela é muito maior do que a nossa. A população de porcos da China é muito maior do que a nossa. Só que esse vírus, ele encontrou a população humana como a sua população de multiplicação e de mutação. Né? Só que nós temos uma coisa em nosso benefício, é que nós criamos a vacina, que é uma coisa que nenhum vírus está preparado. Ele não está preparado para chegar no seu corpo e já encontrar um anticorpo contra ele. Você pega ele de surpresa, você, como é que esse bicho tinha anticorpo contra mim? Porque nós inventamos a vacina, que é uma das invenções mais lindas da humanidade, né? Se a gente puder apontar uma das grandes invenções da humanidade, a vacina é uma delas. E aí, esse vírus, apesar de fazer variantes, nós não estamos vendo que as vacinas deixam de proteger contra as variantes, o que é uma coisa positiva. Essa vacina anual ainda não se pode dizer hoje que vai ser necessária ou não. Não, o que a gente está aprendendo é que 2 doses não é suficiente. Certo. Ou seja, muita gente tentou fazer uma dose, né? A vacina da Janssen foi feita com uma dose, foi a única que conseguiu um nível alto de anticorpos, mas todas as outras que começaram com uma dose acabaram pulando para 2 porque viram que precisava de 2. E quem já começou com 2 está com 3. Bom, aí a gente começou a vacinar com 2. O que o pessoal de Israel começou a ver? E aqui no Brasil vimos isso com os idosos, que 2 doses segura bem até 6 meses. Depois de 6 meses, a titulação vai caindo. Entendeu? Então, por isso, essa dose de reforço que começou hoje no Brasil com os idosos, ela está muito acertada, né? Isso não significa ter que cobrir um santo para descobrir outro. Ou seja, eu não tenho que deixar de vacinar adolescente para vacinar idoso. Eu tenho que vacinar adolescente. Por quê? Porque o vírus circulando no adolescente, ele sofre mutação. Eu não posso deixar uma população de adolescentes onde o vírus circula e começa a fazer mutação. Então eu tenho, na verdade, que avançar para baixo no adolescente. Paralelo, né? Tem que ser paralelo. E eu tenho que vacinar com 3ª dose os idosos. Agora, o que estamos vendo é uma tendência de que todos nós teremos que fazer essa 3ª dose. Aproveitando, né, essa deixa do Marcos, para atualizar o que nós falamos no podcast da semana passada, os adolescentes voltaram a ser vacinados, né? Sim. Eu acho que foi E levem seus adolescentes. Eu acho que foi um equívoco que aconteceu, ninguém sabe por quê. Talvez de comunicação. Houve ali um equívoco que eu não quero julgar, mas foi desacertado, né, parar. Até porque isso passou para os pais uma impressão de que não havia segurança. Foi isso que nós comentamos aqui, inclusive. Mas assim, é muito importante que a gente noticie o caso que estava em investigação em São Bernardo do Campo. Mas assim, alguém está noticiando quantos adolescentes morreram de Covid? Exato. Vai nos Estados Unidos e vê o número de adolescentes que morreram de Covid. Isso é real. Isso é real. Ou seja, não há dúvida que entre 12 e 17 anos a letalidade é menor, mas há morte. Então não vamos noticiar um caso que está em investigação em São Bernardo do Campo, que ninguém sabe se foi ou não foi. Aparentemente não foi, na verdade. Já disse que não foi. Não foi. Né? E aí você noticia isso de forma maciça, mas você não está noticiando quantos adolescentes morreram de Covid. Usar informação para fins políticos, né? Tudo que a gente não precisa nesse momento. E aí eu quero aproveitar para perguntar em relação a isso. Você chegou a dizer durante, né, esses meses
de turbulência aí na sua vida por conta do estudo da cloroquina, que a fake news é o pior vírus dessa pandemia, né? Eu queria saber se você ainda pensa assim. E o que fica o que você aprendeu com essa experiência, né? Esse ataque? O que eu não sabia, fake news é coisa velha, né? Numa cidade do interior, por exemplo, se você fala que aquela menina já perdeu a virgindade, todo mundo sabe que essa menina tinha que sair da cidade. Isso é uma coisa. A minha tia que morava, minha família foi, você perguntou da minha família se era candanga, a minha tia foi comida lá no interior de Minas e a família inteira teve que ir para Brasília. Caramba. Nós estamos falando assim, eu não sei nem se a minha tia de fato perdeu a virgindade ou não, mas ainda que não tivesse perdido, e se foi uma fake news, isso muda a vida das pessoas. Quer dizer, não é novidade. A lenda do Boto tá aí para isso mesmo, para dar uma explicação cultural. Ali. Agora, o que eu não sabia, Joana, é que a fake news tinha sido elevada a esse nível de profissionalismo. Sim, uma indústria, né? Uma indústria. É algo muito pensado, é algo muito calculado. Porque quando o nosso estudo ele sai mostrando que não adianta subir dose, porque a dose alta ela pode dar problema nos pacientes. Ninguém esperou eles morrerem para parar o estudo, não foi isso. Isso foi um mal entendido total do que aconteceu. Mas a dose mais baixa não mudou a mortalidade que a gente viu lá no Delfino. Então a gente sugeriu que nem adiantava aumentar a dose e que a dose mais baixa, que em teoria não fazia efeito sobre o vírus, essa dose não mudou o curso das mortes. E recentemente mostrou-se, inclusive, num estudo da Nature, né, com mais de 20 estudos pelo mundo, que a cloroquina piora, né? Isso. Eu sou um dos autores desse artigo, inclusive, e colocamos lá os estudos, inclusive, que não foram publicados, que nós não tivemos chance de publicar, estão nesse artigo da Nature, compilados que fizemos lá no Delfina também, mas com dose baixa. Mas isso foi mais recente. Lá atrás o que se sabia então era isso. Não adiantava subir nem descer. Exato. E aí, veja bem como a coisa é bem estruturada. Todo mundo queria saber se funcionava ou não. O nosso artigo dava uma primeira visão de que não valeria a pena usar. Ou seja, era uma informação privilegiada que nós demos ao governador, que nós demos à sociedade, que nós demos à presidência da República. Abril de 2020, a gente está falando de abril de 2020. Sim. Eu dei uma informação privilegiada. Vocês sabem o que aconteceu nos Estados Unidos depois que o artigo nosso foi publicado, na semana seguinte? O número de prescrição de cloroquina foi a 0. O artigo de Manaus aboliu o uso de cloroquina nos Estados Unidos da América. O próprio Trump chegou a voltar atrás. Pois é, mas aí o próprio Trump, quando viu aquele resultado, ele acionou uma rede de fake news e foi um lobista do Trump nos Estados Unidos que fez a primeira publicação no Twitter dizendo que a gente estava matando pessoas igual cobaia no Brasil para provar que não funcionava. Começou então lá, foi Marcos? Começou lá. Mas curiosamente a rede é tão bem articulada que esse Twitter desse lobista chega no Twitter do Eduardo Bolsonaro 48 horas depois e é replicado dizendo que a gente precisava ser investigado porque a gente era do PT. Bom, eu na verdade até hoje eu precisava que alguém provasse que eu sou do PT. Não sou filiado, né? Voto no PT quando as opções não são as melhores, mas assim, nunca ninguém conseguiu provar efetivamente que eu era do PT. Então, eu fiquei odiado pela esquerda, porque eu disse que eu não era do PT, e odiado pela direita, né? E o Centrão não me pegou, então eu fiquei na mão de ninguém, na realidade, tendo que me defender sozinho. Então, essa rede de fake news que eu vi, que eu senti na pele, eu sugiro às pessoas que acreditem, porque se você não acredita e deixar que aquilo aconteça com você, você tem que ter muita estrutura psicológica para aturar o que é o Brasil inteiro, né, dizendo que você matou pessoas de propósito. E isso gerou processos no Ministério Público Federal, no Ministério Público Estadual, na Comissão Nacional de Ética que e no próprio... já encerrados e concluíram. Não, o Ministério Público do Estado ainda não arquivou isso, não. Caramba. O Conselho Federal de Medicina arquivou, quer dizer, os próprios médicos entenderam que havia um problema de comunicação na imprensa e que nada ali tinha sido feito errado, né? Mas não, para te responder, nem tudo ainda foi arquivado, porque algumas pessoas ainda acreditam que eu agi de má fé e submeti pessoas a um risco. O que na pesquisa
é muito difícil de acontecer porque você tem um grupo de pessoas que te avalia, que é a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, que já avaliou e que já deu respostas a todos, dizendo que eu não deixei de seguir nenhuma tramitação ética do país. Então, é preciso que isso seja levado para as pessoas, porque de vez em quando eu ainda encontro alguém que fala assim, mas aquele estudo que você usou a dose alta e tal. Na verdade, quando começou a CPI, o estudo voltou à tona, né? Então... voltou porque... Você assiste a CPI? Eu assisto a CPI porque eu aprendo muito sobre fake news, né? Aprendo muito sobre as relações da política com a saúde. É algo que eu nunca imaginei na minha vida, entender como que a saúde e a política andam juntas desde sempre. Eu sempre dei aula de história da medicina e eu falava muito sobre Oswaldo Cruz, revolta da vacina, e eu dava aquela aula assim, feliz da vida porque não era comigo. Era distante, né? Era muito distante. E agora que eu vi essa nova revolta da vacina brasileira, e eu estava ali sendo mencionado diariamente na CPI, eu falei, gente, isso é realmente... fruto dessa interação muito triste que existe entre saúde e política, né? Marcos, além obviamente dessa agressão, né, ao nome e etc, que é terrível, você em algum momento se sentiu vulnerável fisicamente? Você acha que você correu algum risco? Você foi ameaçado? Então, assim que começaram a chegar as mensagens no Facebook, no Instagram, né? Porque as mensagens foram muito pesadas, as pessoas não têm muita ideia do que aconteceu, mas assim, pessoas dizendo que sabiam onde eu morava, que conheciam minha família, que iam me matar, que iam matar meus filhos para eu sentir na pele o que eu fiz com familiares dos outros, né? Meu Deus. E aí, de fato, a polícia ficou me escoltando, eu tive uma escolta armada durante mais ou menos umas 2 semanas, porque eu não parei o que eu fazia no Delfina. Né? Eu não me escondi em casa, eu tinha uma responsabilidade de terminar os estudos no Delfina, e a minha esposa em especial, que não parava de chorar, ficou com muito medo de que alguma coisa daquela da rede social saísse do ambiente digital para o real. Curiosamente, todas as denúncias que eu fiz sobre essas ameaças foram arquivadas em tempo recorde, né? Elas nunca foram investigadas nem pelo Ministério Público Estadual e nem pela delegacia. Elas pararam? Elas pararam mais ou menos. Com a CPI voltou muita coisa, porque eles quiseram colocar de novo o estudo, como se o estudo fosse o único estudo a provar que a cloroquina não funciona. Assim, depois de tanto tempo, em minha vantagem, em meu benefício, eu apenas fui o primeiro, mas tudo que se seguiu de sério mostrou a mesma coisa. A mesma coisa. Então, ou até pior, né? Como eu falei aqui, né? Exatamente. Que, na verdade, a cloroquina piora a situação. Porque se você usar a dose adequada, que é uma dose mais alta, realmente o que a gente viu é que piora. Agora, você usar uma dose muito baixa, que não causa efeito colateral, mas que também não mata a Covid, é fácil, né? E causa um outro efeito, né? As pessoas se sentem seguras. Se eu pegar, eu tomo cloroquina. E isso causa eu na verdade, Daniela, naquela época não imaginava assim, a repercussão que aquilo teria. Eu só estava fazendo uma pesquisa, como eu sempre fiz nos últimos 20 anos. Acho que teve também um pouco de... Acho que teve um pouco de preconceito também, porque como é que alguém em Manaus pode fazer um estudo que é o primeiro no mundo? E querer achar que está com a razão. Como é que pode? Eu ouvi muita gente no Brasil, mas quem é esse sujeito? Quem ele pensa que é? Quem ele pensa que é? É só um dos maiores pesquisadores do mundo na área assim, eu comecei a ver as pessoas que me criticavam e não são pesquisadores, não sabiam como fazer pesquisa, né? E começaram a me criticar e a me difamar. E não é de igual para igual, quer dizer, são 20 anos já trabalhando com isso, não é uma coisa que eu comecei a fazer ontem, é alguma coisa que faz parte da minha vida. Eu coloquei ali apenas uma ajuda, porque era algo que eu fazia a vida inteira, né? Agora, em que medida esse envolvimento pessoal da família Bolsonaro mesmo, que foi para as redes sociais, né? Pode levar um engajamento seu, que não existia antes, na próxima campanha? Como é que você vai ser seu comportamento ano que vem? Não. Eu realmente não acho que eu tenha que mudar a minha vida. Na minha terapia, eu descobri que eu não posso fazer disso uma bandeira. Ou seja, eu até acho que a gente está gastando tempo demais aqui com isso, porque aparentemente eu fiquei famoso por ser o cara da cloroquina. Não, a gente já falou sobre isso. Não, mas eu tava esperando só ela. Mas é muito curioso isso. 53 minutos. Mas é muito curioso isso. Não vai ter Marcos Lacerda no palanque ano que vem. Não haverá, porque
Eu sempre fui uma pessoa muito equilibrada, eu não sou nem esquerda radical, nem direita radical. Eu detesto qualquer radical, porque o radical não volta atrás. O cientista, na verdade, dificilmente ele é um sujeito radical, porque ele tem que mudar de... Precisa ter dúvidas, né? Ele precisa ter dúvida, tem que mudar de ideia. Então, se o cara segue uma linha radical, isso contradiz até a própria profissão dele. Então, você não vai me ver fazendo campanha para PT, não sou petista, tá certo? Tendo a votar em alguém que seja equilibrado. Aliás, outro dia eu estava conversando com uma pesquisadora lá da Fiocruz, aqui da Fiocruz de Manaus, né, a doutora Luísa Garnello, que é uma grande referência, até sugiro que vocês chamem ela, que é uma das mulheres mais incríveis que eu já conheci, é médica e antropóloga, trabalha com populações tradicionais indígenas. E um dia eu estava conversando com ela, assim, desabafando com ela, ela falou, olha, eu já vi algumas tribos onde quando 2 caciques começam a brigar para saber quem vai continuar sendo o cacique, a tribo escolhe um terceiro, porque se eles não têm o equilíbrio para discutir quem vai ser, o caminho é o terceiro. É um terceiro que não está brigando. E equilíbrio é a palavra que deveria ser do momento. Essa é uma sabedoria dos povos tradicionais. Se eu tenho 2 pessoas extremas lutando para continuar no poder, nenhuma delas está preparada para continuar no poder. Eu queria emendar fazendo uma pergunta de malária. Estava esperando acabar esse assunto Covid, e a gente por já isso. Tá indo pro... Mas a gente tem que falar de malária pelo seguinte, gente. O Marcos é referência no mundo nessa pesquisa, né? E quando eu era repórter de vídeo, repórter de TV, ele era uma das minhas fontes, porque é um assunto realmente que chama muita atenção. A gente fez várias matérias, A Daniela fez na Globo News a melhor matéria sobre malária que já fizeram comigo. A gente estava ali Obrigada. A gente estava naquela ilha da Tanimbuca, lembra? Sim. Ali no IMPA. No IMPA, e eu acho que você fez meia hora comigo, meia hora com o Tadei. Exatamente. Finado Dr. Tadei, que merece, inclusive, aqui uma grande homenagem. Foi uma das grandes pessoas da malária. Mosquiteiro impregnado, vários projetos muito importantes. E eu me lembro que você fez realmente uma reportagem que eu não me lembro de ter tido outra assim tão bem feita, com a qualidade, com o tempo, né, que precisava para explicar. Foi bem bacana mesmo, deram um tempo muito bom, quase 40 minutos, doenças negligenciadas. Isso. A gente falou bastante de malária. E eu fiz várias matérias com o Marcos, se a gente fosse... Eu até pensei, eu falei, vou pegar, mas foram muitas mesmo, né? Eu me lembro de uma pro Bom Dia Brasil, que a gente falou sobre o impacto da malária na educação das crianças, que uma outra pesquisa que você fez, e tantas outras lá pelo Instituto de Medicina Tropical, Fundação de Medicina Tropical. A minha pergunta para ti, ela é simples, mas extremamente complexa. Malária tende realmente a permanecer em queda? Quando a gente pega, uma das primeiras matérias que eu fiz foi em 99, naquele boom, 360 mil casos de malária em um ano, 1999. Foi a primeira vez que eu comecei a falar sobre o assunto e me interessei muito a partir de então. A gente vê nos últimos anos uma queda, e eu queria que você falasse um pouquinho, porque isso é iminentemente um problema para as populações amazônicas, né? Eu ia perguntar também isso. É possível falar em erradicação da malária? O Bill Gates e a Melinda, em 2007, eles fizeram um novo desafio de erradicar no planeta, né? Porque a Fundação Gates, até hoje, é a maior investidora em pesquisa em malária do planeta, né? E eles falaram, bom, como a gente está pagando a conta, a gente quer morrer com um mundo sem malária. A gente quer que os nossos filhos vivam no mundo sem malária. E colocaram o desafio. As pessoas mais antigas ficaram assim, um pouco receosas, porque houve uma campanha de erradicação na década de 60 que não conseguiu. Então deixou todo mundo muito frustrado de não ter conseguido, né? Mas assim, não conseguiu erradicar, mas conseguiu, por exemplo, acabar com a malária em áreas que tinham malária, e com um pouquinho de esforço ela desapareceu. Por exemplo, antes dessa campanha, havia malária no Brasil inteiro, só não tinha no Rio Grande do Sul, mas de Santa Catarina para cima tinha malária. E hoje só tem malária na Amazônia. Daí a Daniela... Meio caminho andado, como diz o outro. Meio caminho andado. Quer dizer, a parte mais produtiva do país e com a maior parte da população não tem malária. Não dá para dizer que isso não foi um grande sucesso, né? Mas nós outros aqui da Amazônia ficamos com o problema e não conseguimos vencê-lo. Ao longo do tempo, aconteceu uma outra coisa. A gente conseguiu controlar a malária mais letal, que é a malária falciparum, que é aquela da África.
Né? A proporção, inclusive, não sei se ainda é a mesma, se a minha cabeça não falha, a falcíparo é 5%, a nossa, e lá é 95%. É uma proporção muito hoje grande. A gente tem assim, a falcíparo aqui, ela fica em torno de 10%. Por exemplo, Manaus já chegou a ter 100% da outra, que é a Vivax. Entendeu? Que é a Vivax é a menos grave. É a menos grave. Isso. Então, existe um paradoxo, que à medida em que você começa a controlar mais a doença, e o que vai prevalecendo é a malária menos letal, as pessoas param de se importar com aquela doença, porque ela não mata. Sim. Olha só. Daí a Daniela fez uma reportagem linda comigo lá no Careiro Castanho. A gente ficou lá mais de 5 anos no Careiro Castanho, e a gente foi acompanhando os impactos sobre a criança. E a gente viu, por exemplo, que ao longo de um ano, foi a minha primeira aluna de mestrado, inclusive, ela mostrou que em um ano as crianças que tiveram malária aprenderam muito menos português ou matemática, escola, né? E aí eu lembro que a Daniela chegou dentro de uma sala de aula, cheia de criança, e falou assim: quem teve malária aqui no último ano? Assim, um monte de criança levantando a mão. E aí ela depois entrevista a professora, e a professora falou assim: não, realmente, quando as crianças têm malária fica muito difícil. O rendimento é diferente, elas não acertam mais, elas ficam desconcentradas. Então, existe um impacto social dessa doença que é substancial. Por exemplo, nós aqui todos temos uma carteira assinada e recebemos. Se a gente tiver um problema de saúde, a gente entra com atestado, conversa com o chefe, fica em casa. Aquele sujeito que trabalha na periferia de Manaus, quando ele tem malária, o chefe demite ele. Perde a renda. Você não, você está com malária, eu te demito e pego outro saudável. Ou se ele é autônomo, vende alguma coisa, Isso, não come, ele não vende. Ele não come. Não tem. Então o impacto sobre a vida das pessoas é muito grande, porque durante pelo menos ali 3 ou 4 dias a pessoa está arrasada, né? Com febre, se sentindo mal, com calafrio. Então esse impacto indireto, ele existe, mas ele não mata. Então há uma tendência de diminuição do interesse de financiamento, de pessoal. Iria tudo Então para a África. vai acabar ou não vai acabar com a malária no mundo? Então, o nosso grande desafio vai ser convencer os governos que uma malária que está em queda continua sendo um problema e que só tem uma solução, é acabar. Porque enquanto tiver um caso, por exemplo, São Gabriel da Cachoeira tinha um número de casos muito pequeno. E há 3 anos atrás teve uma explosão de casos, inclusive com crianças que morreram, me ligavam de São Gabriel da Cachoeira quase todo dia para tirar dúvida de tratamento. E aí você vê o seguinte, aquele ovo da serpente que fica lá, aqueles poucos casos, se você para de fazer diagnóstico e tratamento, por exemplo, se entra um prefeito que não está preocupado com a situação e desloca funcionários para outras coisas, a malária sobe de novo e acaba com todo mundo. Só para as pessoas que até que não são de Manaus e que porventura nos assistam, quando ele fala que um prefeito porque a política pública é muito importante no diagnóstico precoce. Então, foram outras matérias que eu fiz sobre esse assunto. O que causou essa diminuição em Manaus e na área rural de Manaus foram motos, pessoas que iam espalhar, por exemplo, o microscópio em pequenos lugarzinhos, treinar pessoas para identificação. Porque, assim, uma pessoa com malária, ela está passando malária para todo mundo que está ali naquela casa. A gente hoje Quer dizer, perdão, passando malária não, está sendo mordida pelo mosquito que passa a malária. A gente hoje tem um dado curioso, quer dizer, quase 90% das pessoas que são diagnosticadas com malária são diagnosticadas num período muito pequeno de tempo. Menos de 72 horas elas estão diagnosticadas. E é isso que é importante. É isso que é importante. Agora, até quando a gente vai continuar subsidiando o custo com a malária, né? Quer dizer, o ideal é que a gente acabe, elimine esse negócio para a gente começar a gastar o nosso dinheiro com outras coisas, né? Quer dizer, a gente aprendeu a conviver com a malária. O problema é que a gente acostumou com o inimigo. A gente se acostumou com malária. As pessoas hoje no interior, malária para elas é uma gripe. Vai lá, pega o remédio, cloroquina, então, isso vai acontecer com o novo coronavírus? Cloroquina é para malária. Cloroquina é para malária, né? Aliás, para quem não entende por que eu me envolvi com isso, é porque eu já trabalhava com cloroquina há 20 anos. Eu conhecia um pouco da mais de 20 mil. A gente já tinha aqui na época do Covid mais de 20 mil estoques de cloroquina. Uma convivência pacífica ali, né? Pode acontecer. Eu acho que a convivência pacífica com a Covid não é possível, né? A gente dificilmente vai se arriscar a ter Covid porque é uma doença que nós não sabemos quem é que agrava. Até hoje nós não conseguimos entender quem é o sujeito que agrava. Mas quando ele agrava, e aí eu vou fazer
eu vou fazer o paralelo com a doutora Rose, que também a Daniela homenageou aqui, quer dizer, foi minha paciente desde os primeiros sintomas, acompanhei, fiz a internação, acompanhei o quadro, e ela de fato, que era, né, uma pessoa com diabetes, evoluiu muito mal e apesar de todos os nossos esforços, evoluiu para óbito. Então assim, a Covid é uma doença que existem algumas medidas ali de tratamento, mas que não é 100%. Sim. É uma loteria. É uma loteria. Né? Nós não sabemos ainda qual é o marcador genético que faz uma pessoa ter uma resposta inflamatória tão exagerada e que não há o que se faça, não há UTI que salve. Mas é um marcador genético, né? Porque a gente vê muito, Marcos, muitas pessoas Famílias, da mesma família. Normalmente quem agrava de uma família, a família toda agrava, quem não agrava, não agrava. Mas curiosamente a gente não tem assim o marcador específico, né? A gente tem um conjunto de genes que deve levar a isso, mas de fato é uma loteria. Então eu acho que há coisas com as quais você até tolera conviver. Eu convivo com malária vivax porque... E até porque no caso da Covid tem a vacina, né? Então não tem por que ser mesmo isso. Agora, quando você pergunta assim... Retira minha pergunta. Mas quando você pergunta assim, será que é possível a gente erradicar a Covid? Se nós pudéssemos vacinar a população inteira, sim. O problema é que nós estamos chegando num dilema hoje... Quando a gente fala a população inteira, é o mundo. Inteiro. E quando você observa que na África não tem 5% das pessoas vacinadas, aquilo ali vai virar um bolsão de Covid, né? Então essa preocupação global, e de novo fazendo aquele paralelo do Avatar, sim, todo mundo tá não adianta ligado, você vacinar o seu povo se você não estiver vacinando o mundo. Israel todo, né? Alguma chance de ter vacina contra a malária? Existe uma vacina que funciona 30%, que está sendo colocada em uso agora na África, para falcíparo, né? Agora, uma coisa boa da pandemia, dentro daqueles pontos positivos da pandemia, é que a tecnologia da vacina de mRNA, de RNA mensageiro, que é o caso da Pfizer, da Moderna, a primeira, né, em grande escala, isso, ela foi usada e deu tão certo que ela está sendo agora já desenvolvida para doenças como malária. Então, por exemplo, o pessoal de Oxford já está com um produto de vacina de RNA mensageiro para malária em fase de teste. Ou seja, essa é uma notícia então é boa. Possível que a Covid tenha dado o gatilho para o desenvolvimento de vacinas com tecnologias novas, né? Incluindo a malária. Incluindo a malária. Eu acho que a gente tem que, talvez, hoje pular as dicas, né? Mas eu quero só fazer uma última pergunta. Quem não quiser ouvir, não ouve as dicas. Mas eu não, acho só é uma pergunta aqui que mas é por mim eu ficava conversando uma hora ainda aqui. O seu livro, Quarentena no Rio Negro, está em pré-venda. Essa é a parte mais importante da entrevista. Me fala. A Quarentena no Rio Negro tá em pré-venda, né? Depois a gente vai colocar lá no nosso Instagram a dica e tudo, mas por favor, divulguem, até porque... Já foi lançado? Tá em pré-venda. Tá em pré-venda. O meu editor me disse que é chique fazer pré-venda. É chique. Aí eu falei, poxa, mas o pessoal quer ler o negócio. Não, tem que deixar um mês em pré-venda. Que é pra criar aquele espaço. O suspense. Então, assim, quando eu tava no meu pior momento no ano passado, o Emerson Quaresma, que hoje é o secretário né, de comunicação do município, fez uma reportagem comigo e me convidou para escrever no jornal. E antes disso você escrevia, que é a minha dúvida, como foi que surgiu o Lacerda escritor? Eu sempre gostei de escrever, mas nunca tive o desafio. E o Emerson me colocou uma coisa assim que eu acho que eu queria fazer, mas ninguém tinha me dado chance. E ele falou assim, você quer escrever uma coluna semanal? Eu falei, uau, que legal isso. E eu jurava que você já escrevia antes. Não, e eu comecei a fazer isso com um gosto tão grande, quer dizer, eu não aguentava, né? Comecei a escrever assim muito, mesmo foi uma forma, acho que, de terapia para esquecer todos os problemas que a gente estava vivenciando. E fui escrevendo, e ao final de 39 crônicas, o Duval Braga Neto falou assim, não, mas você tem que publicar isso, não pode ficar dentro do jornal, né? As pessoas precisam ler isso. E aí me indicou o Mário Bentes, que é o editor do Grupo Estante, e fez um trabalho genial, assim, muito legal. Prefácio do amigo da Academia Nacional de Medicina, de dois amigos da Academia Nacional de Medicina, Cláudio Ribeiro, da Fiocruz, e Celso Ramos Filho. Pós-fácio da queridíssima Margarete Dalcomo. Orelha, escrita pela minha diretora da Fiocruz, Adele Benzaquem. E quarta capa lá atrás, que está no Amazon.com,
do professor Mauro Scherter, da UFRJ. Então, assim, né? São amigos queridos que me acompanharam durante a pandemia. E você acha que é uma coisa que agora você vai fazer e vai continuar a descobrir o escritor? Eu acho que tá difícil parar. Quando eu paro de escrever, eu até te pedi para escrever semanal, você diz, não, cada 15 dias só. Aí eu já tenho escrito para o Globo, para a Folha, comecei a escrever para outros lugares, porque realmente é uma coisa que... É apaixonante, né? Que eu gostei, e eu acho que é uma comunicação científica que eu precisava fazer. Ou seja, eu escrevia muito para as pessoas que eram os meus pares, mas eu vi que escrever para os outros, apesar de um estilo às vezes um pouco irônico ali e tal, é um estilo que acaba educando também. Então, eu te agradecer até pelo espaço que você está me dando aí a cada 15 dias, é genial, eu recebo muitas boas críticas. Já pediu para ser semanal, Aru, quebra essa. Vamos lá. Não, mas há 15 dias eu acho que está bem, não cansa. O retorno tem sido fantástico. E aí o Quarentena no Rio Negro, então, tem 39 crônicas, está em pré-venda, 15 de outubro, o pessoal já pode baixar nos seus aplicativos e pedir a cópia impressa. Amazon e o Grupo Estante também está vendendo, né? Já fica com uma dica. Mas no Amazon tá lá, já corrigimos os pequenos errinhos, tá tudo ok. Sua dica, Aru? A minha dica, vamos lá. Eu trouxe aqui 2 Instagrams para indicar sobre Covid. Um é o da Clean Manaus, inclusive eu queria fazer uma pergunta que eu sempre quis fazer. Quem responde as caixinhas da Clean? Todo mundo acha que quando as respostas são muito agressivas sou eu. Não sou eu. A minha bela e querida esposa... É agressiva? A resposta dela? Não tem nada agressivo. Não é agressivo. Seco, assim, mas a minha querida esposa, Isabela Saf, uma infectologista linda, de sucesso, mãe da Maísa e que agora em novembro vai ser mãe do Vinícius também. É a pessoa que cuida da rede social. Tá respondida então essa curiosidade. É a Isabela Saf. Ok. Então eu vou indicar o Clean Manaus no Instagram, é um perfil muito interessante do Centro Médico, com dicas não só sobre Covid, mas lá tem sobre PrEP, sobre herpes, sobre erisipela, HIV, tuberculose, etc. Arona tem uma coisa curiosíssima, porque a gente sempre fez atendimento domiciliar. Há 6 anos, quando a Clean abriu, a gente já fazia atendimento domiciliar. Quando veio a pandemia, a gente continuou fazendo e todo mundo achou que a gente estava inovando. A gente sempre fez. Mas na pandemia, tinha dias que eu atendia 15 pessoas em casa, rodava Manaus inteiro. As pessoas agora passaram a ver a necessidade. Exato. Né? E tem também um Instagram, para quem domina o inglês, que é feito por ele se chama de comunicador cientista. É um estudante na área médica, chama Edward Nirenberg, e ele faz um Instagram que é The Platform Disease. Depois eu vou colocar a dica lá no nosso Instagram. E ele fala muito de vacina, ele acompanha as vacinas todas, né, pelo mundo. Muito interessante também. Então são esses 2 Instagrams aí pra gente seguir. O que é? A Malu tá fazendo uns sinais pra gente. Vai estar na tela. Vai estar na tela. Na verdade, neste momento que a gente está falando, já está na tela. E a gente... Vejam aí na tela. Dani, sua dica. Então, eu queria indicar o recém-lançada minissérie de 4 episódios, O Hóspede Americano, na criação do Bruno Barreto. Foi lançado agora, em setembro, pela HBO e HBO Max. O Hóspede Americano, ele fala daquela viagem super inusitada, né, do Marechal Rondon com o presidente Roosevelt, pelo Rio da Dúvida. É um tema que particularmente eu me interesso muito, primeiro porque eu adoro temas amazônicos, segundo porque eu adoro aventuras na Amazônia e aventuras inusitadíssimas. Imagina, Roosevelt ali... Quase morreu de malária nessa viagem. Exatamente, tinha muito a ver também com o que a gente ia falar aqui, por isso separei. Eu, obviamente, ainda não vi, né, super... Na verdade, gente, a estreia é dia 26, não é dia 16, não. Então vai ser lançado ainda dia 26 de setembro. Mas o livro, O Rio da Dúvida, eu já li e é sensacional. É um dos livros que embasou o Bruno Barreto nessa série. E mostra esse canto da Amazônia extremamente rico, não só em natureza como em diamantes. Eu, na verdade, descobri esse lugar fazendo também uma reportagem ali com
com os índios Cinta Larga, na região de Rondônia, e aquela reserva se chama Reserva Roosevelt. E eu sempre tive uma curiosidade muito grande para saber por que uma reserva indígena se chamava Reserva Roosevelt. E aí eu fui pesquisar essa história, descobri esse livro, O Rio da Dúvida, e agora será lançado, agora no dia 26, Legal. Essa série. Eu acho que tem tudo a ver com as Amazonas, tem tudo a ver com a Amazônia, tem tudo a ver com a questão da malária, das doenças tropicais, né? A expedição passou por problemas muito sérios em relação a isso. E eu acho que todo mundo daqui da região e de outras regiões do país tem que conhecer o livro e a série. A grande metáfora, né, que essa é uma viagem que se conheceu um Brasil muito profundo, né? Foi a primeira vez que se foi ali naquela região. E acho que o Marechal era coronel ainda, claro, era coronel Rondon. E a dica é essa, né? Acho que as pessoas precisam conhecer o Brasil profundo ainda. Elas cada vez conhecem menos esse Brasil profundo, né? O rio, inclusive Rio da Dúvida, hoje se chama Rio Roosevelt. Isso. E a sua dica? A minha dica é o meu podcast preferido depois de As Amazonas Podcast. Crime, Café e Chocolate. Eles estão comemorando agora ela, né? Que é uma mulher que fala sobre crimes que aconteceram, principalmente nos Estados Unidos. Ela conta storytelling, né? É outro tipo de podcast diferente do nosso, que é de entrevistas. E agora ela está comemorando 18 meses de podcast, 80 episódios, já ouvi todos, e 5 milhões de downloads. É maravilhoso, assim. Ela não só conta o crime, como ela estuda o crime, né? Alguns não tiveram ainda resoluções, e como eu sou apaixonada por CSI, Bones, essas coisas todas, então a minha dica é essa: Crime, Café e Chocolate. É quebra de protocolo o convidado da dica? Não, é obrigatório. A gente esqueceu de te avisar, inclusive. Na verdade, a gente achou que tu ia falar do teu livro, não é não? Mas deu outra. Não, a principal dica é o meu livro, não deixem de comprar. Mas a dica interessante é um podcast patrocinado pelo Instituto Serrapilheira, muito bom. Assim, eu tive essa semana a chance de participar dele, dando uma entrevista, que é o podcast Ciência Suja, né? Eles vão encerrar a primeira temporada agora do podcast falando sobre grandes escândalos da ciência. E eu acho que vale a pena conferir para vocês entenderem, né, como é que se pode usar em nome da ciência para fazer coisas tão sujas, tão macabras. É um bom podcast, muito bem produzido. Como é o nome? Vamos repetir? Ciência Suja. Ciência Suja. Vou atrás. É isso. Então, gente, muito obrigada, doutor Marcos. Muito obrigada, meninas. Mais uma vez, foi maravilhoso. Estamos aí. Obrigada, Marcos. Obrigado pelo convite, uma simpatia a vocês. Um abração. Um beijo. Tchau. Este foi o podcast As Amazonas. Fale com a gente. Produção asamazonas@gmail.com.